Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 31, uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé, sob a coordenação de meu filho, pai pequeno Pedro de Ogum, e minha filha, mãe pequena Luiz de Oxum. É uma alegria muito grande, agradeço a você que tem acompanhado as aulas. Eram previstas 30 aulas, mas minha filha coordenadora marcou 31, e esta 31ª é Teologia do Desalinho. Nós temos um pequeno vídeo na seção Papo com o Autor do nosso canal sobre o livro Exu e a Teologia do Desalinho, lançado em 2021 pela editora Namastê, do Rio de Janeiro, e que trata exatamente dessa temática. E aqui eu farei hoje algumas considerações. Como lembramos em vários momentos, o nosso curso é sobre teologia de Umbanda e não de doutrina de Umbanda, e, de qualquer forma, sempre primamos pelo respeito à diversidade. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que seria, o que é a teologia de Umbanda e o que Exu tem a ver com ela, claro. Dentre os vários caminhos teológicos, tem-se, por exemplo, a teologia alinhada, que em linhas gerais dá continuidade a uma tradição, e a teologia não alinhada, grosso modo, a que rompe a tradição, inaugurando novos caminhos. Eu me identifico mais com a teologia desalinhada ou do desalinho, aquela criada quando o vento bom de Yansan oxigena nossas cabeças e desalinha os cabelos, levando o que não serve e abrindo caminho para o novo vicejar. A teologia do desalinho brota em toda e qualquer religião tradicional de terreiro, mas aqui me referirei especificamente à Umbanda, sempre em diálogo com outros pensares teológicos. O mais adequado, aliás, seria falar em umbandas e teologias, dadas as diversidades, ainda que com o mesmo núcleo comum. Embora o desalinho do ori e dos cabelos nos remeta a Yansan, a teologia do desalinho traz o axé de todos os orixás e, portanto, Exu tem a primazia. O reconhecimento das encruzilhadas e de cada imbróglio, a abertura dos caminhos, a segurança no caminho da pemba riscada e o risco do questionamento cabem a Exu, o senhor da moeda, logo do verso e do reverso. Cada orixá quebra paradigmas à sua maneira. Xangô com o machado, Oxum com as águas, Yansan com o vento e o raio, Exu com o ogó, mas também com a gargalhada. E do que ri Exu na teologia do desalinho? Do dogmatismo, do fundamentalismo, da exclusão numa religião que não é dogmática, que tem fundamentos em diversidade incontável, que inclui a todos e todas, sobretudo porque nasce da exclusão e da marginalização. Exu gargalha contra os engessamentos, as centralizações, a palavra final e única, a arrogância, o desconhecimento e não reconhecimento que se pretendem certezas. Não existe nada mais prático que a teoria, pois a mesma nasce da observação, da experimentação, no mínimo da hipótese, para depois então ser formulada. Infelizmente, a tradição ocidental costuma dicotomizar teoria e prática, inclusive afirmando que algo na teoria é diferente na prática. A teologia, se não é falaciosa, também nasce da observação, do registro das experiências e vivências, portanto é plural, multívoca, ampla, em constante construção, afeita à diversidade de culturas, tradições, idiomas. A teologia umbandista sempre é de encruzilhada, a começar pelos 4 elementos básicos: água, fogo, terra e ar, pelo entroncamento entre o espiritual e o físico, o divino e o humano, à direita e à esquerda, encruzilhadas horizontais referentes aos 4 pontos cardeais maiores, com entroncamentos em outros pontos menores, encruzilhadas entre o horizontal e o vertical, o acima e o abaixo. Como não reconhecer na teologia umbandista, ainda mais na do desalinho, a ação de Exu, aquele que subverte as próprias encruzilhadas, o que vai e volta, o que se perde se encontra, etc. A vida pulsa na impermanência, pois sem a impermanência não há fluxo, circulação de axé, ritmo, isto é, vida. Exu é o pulso,
a pulsação, a propulsão. Exu dinamiza o pensar teológico umbandista e sua prática. Aliás, o teólogo ou a teóloga umbandista já nasce da e na transgressão. Embora tenhamos tido uma faculdade de teologia umbandista e haja diversos cursos de teologias livres, presenciais ou à distância, a Umbanda não é uma religião que se fundamente em livros, embora ao longo de sua história os livros tenham auxiliado a fundamentá-la. Não possui um livro sagrado, nem suas liturgias seguem necessariamente ritualísticas codificadas em manuais. A maior parte de seu saber teológico se associa aos ensinamentos da espiritualidade dos pais e mães no próprio terreiro onde nasce o teólogo ou a teóloga umbandistas. Em outras palavras, uma teologia genuinamente umbandista poderá prescindir de cursos e livros, mas não da vivência no terreiro, com o risco de ser apenas informativa, mas não experienciada. É corpo sem alma, teoria desconectada da prática, mesmo que seu conteúdo vibre em ensinamentos espirituais, litúrgicos, teológicos, etc. Desconsiderar os terreiros nos estudos teológicos é desterritorializar a Umbanda, rompendo-lhe a vida em comunidade. A Umbanda não se restringe ao terreiro, pois o mesmo está de portas abertas para um ir e vir a e de outras instâncias, outros espaços, como os pontos de força naturais, matas, praias, rios, etc., ou construídos, cemitérios, cruzeiros, etc., mas dele faz ponto de referência, ou melhor, ponto de partida e de chegada da vida em comunidade. O terreiro é a casa comum, a cozinha, o quarto, o local de banho, etc., mesmo que a comunidade não se reúna diariamente ou com muita frequência, como durante a pandemia da Covid-19. Devidamente fundamentado para orientação dos trabalhos espirituais, conforme demonstramos em outros trabalhos, livros, palestras, etc., e mesmo neste curso, né? O terreiro é também um espaço de integração familiar e social. Nesse sentido, o que a teologia do desalinho, sobretudo por meio da ação de Exu, subverte? Exatamente a descaracterização do terreiro como espaço uterino da religião, que pulsa em consonância com os pontos de força, o coração de cada filho, de cada filha, e as demais localidades e instâncias em diálogo constante. O desalinho é dessa descaracterização para que se realinhe a visão e a vivência no terreiro, de modo a efetivamente ampliar sua importância, inclusive no que tange a pontos de cultura, espaços de memória e saúde comunitária, cursos, acolhimento, segurança alimentar, proteção ao meio ambiente e aos animais, o que se coaduna com uma religião holística, vale dizer, que busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, visando a plenitude no aqui e agora, e não somente no pós-mortem, o que desconsideraria o aspecto cíclico e a riqueza de cada experiência do ser, encarnado ou desencarnado. Eu sinto o raio de sol e sei que cada um sente a seu modo, pois depende da hora do dia, do local, da época do ano. Mesmo de noite, o sol está lá, em sua grandeza, e nos dá sustentação. Posso estudá-lo, compreendê-lo melhor. Mais do que isso, posso senti-lo, vivenciá-lo, captar a sua energia e iluminar a casa com ela, cozinhar, etc. Mas também posso me achar dono dele, que compreendo todas as suas propriedades e que ele brilha apenas para mim, quando e porque quero. No primeiro caso, vivem-se experiências espirituais, místicas, teológicas intensas. No segundo, uma grande autoenganação, ilusão do ego, exclusão. O sol é o mesmo. Cabe a mim experienciá-lo ou tentar inutilmente aprisioná-lo. A teologia do desalinho reconhece o sol e as inúmeras variáveis de seus raios, no dia ou na noite, no aberto ou no coberto, direta ou na sombra. É uma teologia da diversidade, sustenta, pois tem fundamentos, mas é porosa, não engessada. Essas porosidades permitem permeabilidades, são verdadeiras encruzilhadas, caminhos de Exu que não permitem entupimentos. É possível sustentar, fundamentar e respirar, inspirar e expirar ares, partículas, etc. Em outras palavras, dialogar. A teologia do desalinho é por excelência do diálogo? Não à toa, seu patrono é o grande comunicador, Exu. Dessa forma, a teologia do desalinho é subversiva por natureza e cultura,
Para ver as duas faces da moeda, pode-se virá-la e revirá-la, ou colocá-la em pé e fazê-la girar em moto contínuo. Se, por exemplo, segmentos neopentecostais se apropriam de elementos das religiões tradicionais de terreiro para demonizá-las, o reverso da moeda se manifesta, porém de forma orgânica, amorosa, ressignificada e não por meio da apropriação cultural. Como principal exemplo, evoco a adoção de cânticos ditos popularmente evangélicos, entre aspas, por alguns terreiros de Umbanda, atitude ridicularizada por muitos umbandistas, talvez por verem ameaçada a identidade umbandista, em vez de compreendê-la plural, dialógica, de assimilação e ressignificação. Ora, a identidade umbandista possui um núcleo comum, ao mesmo tempo em que é plural, agregando inúmeras influências e manifestações. Assim como no caso do sincretismo, notadamente mais forte na Umbanda em relação a outras religiões tradicionais de terreiro, não se trata aqui de dogmatismo ou de apropriação cultural, mas de diálogo, de verdadeira antropofagia. Exu não é a boca que tudo come? O exemplo citado, aliás, além de demonstrar que a influência cristã odierna em muitos segmentos umbandistas não é somente católica, o que ilustra bem o riquíssimo cadinho cultural religioso brasileiro, bem como suas permeabilidades e capilaridades, soma-se a outras manifestações, como a adoção de músicas de Padre Zezinho e Padre Marcelo Rossi, como hinos de terreiros, canções entoadas em giras ou eventos umbandistas como congressos. E aqui são observações que nós encontramos e não estamos fazendo um julgamento, mas uma reflexão. E nesse sentido, embora eu afirme que não se trate de apropriação cultural, fica a pergunta: é apropriação cultural? É adequado? É adequado para a minha casa? Talvez não, mas é adequado para a casa do outro? E aí, como fica? Temos as respostas? Temos os questionamentos. As respostas vêm de um diálogo franco, aberto, literalmente aberto, como uma encruzilhada. O desalinho realinhamento é disciplina arejada, inclusive no trato espiritual. Uma religião que não crê em demônios não demoniza e, portanto, não pode exorcizar. Grosso modo, exorcismo é banimento, enquanto desobsessão é desalinho, realinhamento. Afasta-se o ser que provoca desequilíbrio e distúrbio em indivíduo, ambiente, comunidade, para que seja tratado, cuidado, ressignificado e tenha a oportunidade de reencontrar-se e recomeçar com respeito à sua individualidade e em reconexão com a coletividade, encarnada ou desencarnada. Desobsessão é processo terapêutico. Reconhece-se a sombra. Identificam-se as vibrações afins que ligam obsessor e obsidiado, que são trazidas à luz e integradas. Duas faces da mesma moeda do senhor do mercado. Trabalha-se a sombra, mas não a sombra com a acento grave, ou seja, acraseado. Há uma diferença de sentido aqui, você percebeu? A Umbanda não é uma religião proselitista, não busca a conversão, entre aspas, de ninguém. O fato de não ser proselitista reforça na Umbanda o caráter de respeito e diálogo, as diversas expressões da espiritualidade, notadamente no que tange ao desenvolvimento pleno do ser, e não à submissão e ou ao temor da divindade, do sagrado. A teologia do desalinho é um adjá que toca para lembrar o umbandista ou a umbandista da importância de se vivenciar essa postura também dentro da própria religião, caráter intrarreligioso. Exu brinca com a moeda entre os dedos enquanto hipnotiza o observador, cujo olhar se ilumina quando percebe que, antes da brincadeira de Exu, via apenas uma face da moeda. Linguagem é poder e muitas vezes, portanto, separa em vez de aproximar. Parte do engessamento da religião de Umbanda decorre de problemas de linguagem, língua, comunicação. Exu vem com poesia e brincadeiras lembrar um princípio básico da linguística, perdão. Não existe sinônimo absoluto. Logo, ao expandirmos o conceito para além da sinonímia, o que falo ou escrevo nem sempre é compreendido como tal, dadas inúmeras variáveis como vocabulário regional, terminologia específica de um segmento ou família umbandista, etc. Compreender e vivenciar fundamentos é diferente de aferrar-se ao fundamentalismo, uma vez que este último não reconhece a diversidade, os conceitos e as ações do outro. Quem apregou a viver a verdadeira Umbanda, a Umbanda pura,
considera automaticamente todas as outras umbandas falsas, impuras? E aqui nós temos verdadeira, pura, falsas, impuras, tudo entre aspas, não é? Infelizmente, muitos ou muitas consideram toda e qualquer manifestação de diversidade de fundamentos, liturgias e outros como marmotagem, mistificação, etc. E são sempre apostos, dedo em riste, quase uma caricatura do falecido Padre Quevedo. De 1920 a 2019, ele esteve encarnado nesta terra. Foi sua última encarnação, até onde sabemos, não sei se já reencarnou. Que não admitia a mediunidade, categorizava tudo como fraude e ou resultado da imaginação, de sugestões ou, quando muito, de energias psíquicas, dando seu cérebro bordão em português com forte sotaque espanhol. Isso não existe. Disputas e acusações em redes sociais reeditam inquisições agora setorializadas, literalmente segmentadas. Segmento umbandista X versus segmento umbandista Y, por exemplo. Sem a compreensão da globalidade, a oitiva do outro. Rouba-se o lugar de fala do outro, fala-se em nome dele e de seu segmento, em vez de se buscar ouvi-lo ou trazê-lo para o diálogo, para o debate saudável. Às vezes, a gente se sente apagado ou apagada, mas quando acessa o interior, vê um fósforo pequenininho, curto. O fósforo acende a vela ilumina o cômodo, e todos à volta enxergam ao menos um pouco melhor e conseguem sair do breu, inclusive a gente. A teologia do desalinho é fósforo, é vela, é quem acende e quem vê. Não é uma luz particular ou de comitê, mas coletiva e tal qual a reflexão acima sobre o sol, incide, ilumina e aquece de várias formas. Consegue essa teologia, a de já que rompe o silêncio dogmático. A Umbanda não é uma religião dogmática, mas por vezes os umbandistas ou as umbandistas agem de modo dogmático e ou criam dogmas. Reverter o fundamentalismo? Se é adjá, soa. Se tem Exu como patrono, reverte, mas ao seu tempo. A Terra gira ao redor de si mesma num dia, mas em torno do Sol em um ano, e ambos, os ritmos e fluxos, se combinam em encruzilhada. Quando se planta pela manhã, não se cavouca à noite para ver se a semente brotou. Existe o tempo da espera, do regar, do iluminar e sombrear a plantação, do drenar para que a semente faça a sua parte, o seu trabalho. A planta é a semente revolta, revelada em sua outra face, virada e revirada. Assim é a teologia do desalinho, assim é Exu. Que todos nos fartemos juntos em diálogo. Laroye, Axé. Assim encerramos o nosso curso com esta aula 31, aula bônus, mas continuamos o diálogo no canal, nos diversos encontros, nas diversas encruzilhadas que temos nesta vida, seja à distância, seja pessoalmente, os caminhos estejam sempre abertos para este encontro, para este diálogo. Abraço, gratidão e axé.